E aí, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre o processo de registro de um site e o que você precisa saber, para poder escolher um site.com, .com.br ou até um domínio diferente, como um domínio, por exemplo, ME, um domínio CC, um domínio digital. Enfim, existem muitos domínios que eu estou chamando aqui de alternativos que são, digamos que de uma leva mais recente de domínios disponibilizados na internet. Então, o meu objetivo nesse vídeo é te ajudar a tomar essa decisão e a conhecer melhor essas possibilidades, entendendo também a que cada um se destina, pelo menos originalmente. Esse é o primeiro vídeo de uma série. Eu já sei que eu vou fazer alguns outros para tentar falar sobre esse tema, que ele é bem amplo, mas nesse primeiro aqui a gente fica com o domínio, que já é bastante coisa para falar. Então vamos lá. Primeira coisa que vale a pena a gente conhecer, pontuar, são as categorias de domínios que existem. Então a primeira categoria são os domínios de país. Então a gente tem uma sigla para eles em inglês que você não precisa saber, decorar nem nada, mas que eu vou colocar aqui para que fique registrado, para que você consulte caso você queira posteriormente. Então essa sigla é CCTLD, significa Country, Code, Top, Level, Domain. E por que Top Level Domain? Domínio de topo. Domínio de topo, basicamente, é o último domínio, é a última sigla que vem depois do último ponto do endereço. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, o domínio de topo, o domínio de país do Brasil é o BR, mas existem muitos outros. Então, para citar alguns, domínio do Peru, .pe, domínio CA do Canadá, domínio IT da Itália, domínio UK do Reino Unido, etc. Então, o que caracteriza os domínios de país? Bom, como eu já falei, o fato de que eles são, pelo menos originalmente, direcionados ao uso de determinadas nações ou de alguns territórios, que mesmo não constituindo nações independentes, também têm o seu domínio. São poucos, mas existem. E o que acontece? A maioria desses domínios de país, como é o caso do nosso BR, eles têm algum tipo de trava de registro, algum tipo de exigência de documentação, etc., que visa, de uma certa maneira, proteger o uso desse domínio para a população local, para as pessoas que vivem naquele país, para cidadãos de lá, para empresas locais, etc. E no nosso caso aqui do BR, quais são as exigências nesse sentido? Você tem que ter um CNPJ, a sua empresa tem que ter um CNPJ ou um CPF registrados aqui no Brasil. Então, basicamente, isso visa comprovar um vínculo, algum tipo de vínculo com o Brasil. Então, ao exemplo do BR, muitas outras nações, e os seus respectivos órgãos registradores também têm exigências semelhantes desse tipo. E uma característica que a gente precisa mencionar aqui com relação ao BR é que a gente não vê o BR sendo utilizado sozinho. Quer dizer, a gente até vê, mas são pouquíssimos os casos. Então, lá atrás, no final dos anos 80, início dos anos 90, quando o BR começou a ser registrado, essa possibilidade foi aberta para as universidades, por exemplo. Então, a gente tem universidades públicas, antigas, universidades grandes, que tiveram essa possibilidade e hoje em dia ainda mantém o uso direto do BR, sem nada antes. Mas uma universidade que queira registrar esse domínio hoje já não pode. Por quê? Porque agora existe o EDU-BR, que é o subdomínio direcionado especificamente para as instituições de ensino superior. Então, essa segunda parte que vem logo atrás aqui do BR, quer dizer, atrás do domínio de topo, a gente chama tecnicamente de domínio de primeiro nível. E por que eu estou falando disso? Porque no nosso caso aqui no Brasil, o que a gente quase sempre vê? A gente quase sempre vê o COM-BR, que é um domínio de primeiro nível, sendo utilizado junto com o BR aqui no Brasil. Então, como a gente também não tem acesso ao BR puro, aquele que se estabeleceu praticamente como padrão no BR é o COM-BR. Mas existem muitos outros. Então eu vou abrir aqui rapidinho só para poder mostrar. Esse aqui é o site do Registro BR, NIC-BR.
O que é o Registro BR? O Registro BR é o órgão responsável aqui no Brasil por organizar o domínio BR e também por conceder os registros, né? Então, quando você vai comprar o seu domínio BR, mesmo que você compre de terceiros, mesmo que você compre lá do serviço de hospedagem, na hora que você faz, eles te oferecem uma promoção, mesmo que você compre lá de uma empresa registradora, que você pesquisou o BR e registrou por lá mesmo. Então, mesmo quando você compra de terceiros, você está comprando aqui do registro BR, ainda que indiretamente. E você também pode fazer isso diretamente. Então, se você entrar lá no registro.br, você também pode registrar diretamente com eles o seu domínio BR, e esse aqui é o órgão, né? NIC-BR, na verdade, que é o órgão responsável por organizar isso aqui no Brasil. Bom, dito isso, eu só abri aqui, na verdade, para mostrar para vocês a quantidade enorme de domínios BR, né, que existem, de subdomínios, na verdade, domínios de primeiro nível, que existem dentro dessa raiz BR. Então, a gente tem o COM.br, que é o mais básico, mas a gente também tem o ArtBR, por exemplo, ligado a atividades artísticas. A gente tem o AppBR para aplicativos. A gente tem uma longa lista de domínios de cidades, então Curitiba, Floripa, Rio, que podem ser interessantes, por exemplo, para negócios locais, né, para uma padaria, para uma papelaria, enfim. Não só nesses casos, né, de negócios locais, mas podem ser interessantes para profissionais também que queiram, né, vincular o seu serviço a uma determinada cidade, deixar claro que eles estão estabelecidos ali, esse tipo de finalidade. A gente tem vários outros domínios também ligados a profissões, então ADV de advogados, ARC, né, de arquitetos, ADM, administração, etc. E tem domínios ligados a determinados ramos da indústria e ramos empresariais, então domínio rádio BR, domínio FAR, de indústria farmacêutica, enfim, domínio TV BR, etc. E, basicamente, é legal que você conheça essa variedade, né? Que você pelo menos saiba que ela existe e que você saiba também que essa lista está disponível aqui no Registro BR para sua consulta. Bom, voltando aqui para a nossa janela principal, basicamente era isso que eu queria mostrar sobre o domínio BR. Então, sempre que a gente está falando de escolher um domínio BR, a gente está falando de escolher um domínio como um .com.br ou um .art.br, né? Enfim, ou seja, um domínio de primeiro nível que está dentro da raiz BR, e é legal saber também que não existe só o .com.br, existem várias outras possibilidades que você pode escolher, dependendo do que você queira fazer, claro. Então, o segundo grupo de domínios, para a gente continuar aqui, não ficar tão extenso, são os domínios de país genéricos. Ou seja, a gente também tem uma sigla para eles, que é GCCTLD. GCCTLD, que é a mesma coisa que o de cima, só que é Generic Country Code Top Level Domain. Desculpa aí o inglês, gente, se não estiver muito bom. E do que se trata um domínio de país genérico? Basicamente, é a mesma coisa que um domínio de país, então, são domínios originalmente atribuídos e entendidos para determinados locais, para determinadas nações, mas que por algum motivo ganharam uma repercussão mundial e começaram a ser utilizados por terceiros, né, com outras finalidades, por pessoas de outros lugares que simplesmente queriam botar o seu site no ar, digamos assim. Então, dentro dessa lista, que é bastante ampla também, a gente tem domínio ME, domínio TV, domínio CC, também se tornou bem popular, domínio IO, e por aí vai. No que esses domínios também acabaram sendo muito utilizados? Bom, além deles serem domínios que, como são domínios menores, que têm uma quantidade menor de registros, então eles evidentemente oferecem uma maior variedade de nomes também à disposição. E isso, por si só, já é muito apelativo para que determinadas pessoas escolham esses domínios. Então, por exemplo, às vezes você quer colocar um site pessoal no ar, um portfólio do seu trabalho, o seu currículo, o que quer que seja, e o seu nome pode ser um nome comum, um sobrenome comuns, o seu nome já está
registrado no .com e no .br, e aí talvez você encontre o seu nome ainda disponível num desses domínios, então pode ser o seu nome.me, .cc, etc. Então esse é um tipo de uso comum para esses domínios. Outro tipo de uso relativamente comum para esses domínios também é nos chamados domain hacks. E o que é um domain hack, né? Um hack de domínio, enfim. Domain hack é quando você utiliza alguma extensão, quer dizer, algum domínio de topo, nem precisa ser necessariamente um desses, mas com esses aqui é mais comum, quando você utiliza algum domínio de topo para fazer uma espécie de trocadilho, uma continuidade, para fazer um jogo de palavras com aquilo que vem antes do ponto, ou seja, com o seu endereço, com o nome do seu site. Então eu separei aqui alguns exemplos para mostrar como é que isso funciona, né? A gente tem, por exemplo, esse site que é Matt, é bem interessante, porque é bem curtinho também. Então esse site é o site do Matt Mullenweg. Esse cara é o cara que criou o WordPress. Então o que ele fez? Ele pegou um domínio de Trinidad e Tobago, que é o domínio TT, e ele registrou um MA antes e conseguiu colocar o site pessoal dele, o blog dele no ar, com um endereço bastante diferente e curtinho, que basicamente é o primeiro nome dele. Então ficou ma.tt Matt. Eu acho bem legal, né? Talvez não seja uma coisa muito comum, é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, mas é um recurso interessante e é legal você saber que isso existe, né? Se você nunca pensou nisso também ou nunca viu um site desse tipo. Um outro que eu separei aqui, que é uma outra ideia, não é bem um domain hack, mas também é algo que se utiliza das propriedades desse domínio, é, por exemplo, o site About Me. Então, me, né, significa eu ou me em inglês, e About Me seria sobre mim. Então, eles conseguiram uma solução interessante para encurtar o nome do site, né, usando a própria terminação, o próprio domínio, para complementar o nome em si. Quer dizer, ao invés de ser, por exemplo, aboutme.com, eles conseguiram colocar about.me e fazer um nome bastante interessante, curto, forte, né, para esse projeto. Então, é desse tipo de coisa que a gente está falando quando a gente fala de domain hacks, né? E, claro, esse tipo de solução não é muito comum aqui no Brasil, não é muito comum em sites brasileiros, pelo menos eu não conheço. Mas lá fora a galera usa bastante esse tipo de recurso para algumas soluções, enfim, principalmente para sites um pouco mais que tem uma proposta mais moderninha, uma coisa que quer ser diferente, que quer fazer uma brincadeira, algo desse tipo, né? Então, também talvez não caiba para qualquer iniciativa, para uma empresa mais estabelecida, para algo do gênero. E por que esses domínios, né, diferentemente dos que eu listei aqui em cima, por que esses domínios passaram a ser utilizados de maneira genérica? Claro, porque eles oferecem essa possibilidade. Então, diferente aqui do BR, que exige uma série de documentos, na hora que você vai fazer esse registro mostrando o seu vínculo com o Brasil, então, nesses outros locais, é permitido que terceiros, que cidadãos de outros países, que empresas de outros países, etc., registrem esses domínios sem que haja algum tipo de comprovação. Então, o domínio ME, só para você saber, é um domínio originalmente de Montenegro. Domínio.tv também é um caso bem interessante, que é o domínio de Tuvalu, é uma ilha pequena. E é claro, né, um domínio.tv é um domínio que se tornou muito apelativo para tudo que está ligado à televisão, então para empresas ligadas ao ramo televisivo, etc. Né, esse domínio TV ele é bastante relevante e ele é mais utilizado até, bem mais utilizado no mundo, né, como um recurso, principalmente para quem está dentro desse nicho de mercado, é muito mais utilizado fora de Tuvalu do que dentro de Tuvalu, né? Então, de uma certa maneira, ele também ele chega a ser um recurso, né, para esse país, enfim, para esse território, de uma certa maneira também é um recurso, uma fonte de renda. Então, por variados motivos, alguns territórios, alguns países decidem franquear os seus domínios para um uso global. E assim, né, claro, também dependendo da sorte de cada um, então o domínio TV por si só ele já é apelativo. Então, alguns desses domínios, mais do que outros, acabaram crescendo para esses usos alternativos, digamos assim.
só para complementar essa questão dos domínios de país genéricos. E o último grupo é o grupo dos domínios genéricos, né? Domínios genéricos propriamente ditos, digamos assim. Então, a sigla para eles é GTLD, Generic Top Level Domain. Então, mais uma vez, essas siglas, né, não é para você... Você não precisa saber disso na hora de registrar o seu domínio. Eu estou colocando aqui porque fica como um material de referência, caso você queira fazer uma pesquisa mais profunda em algum momento. Então, pode ser legal que você tenha isso aqui à disposição para poder voltar nesse vídeo e consultar. Então, o que é um domínio genérico? O domínio genérico, basicamente, são os domínios que não estão vinculados a nenhum país específico, né, para dar uma definição mais ampla, mas domínio genérico é um domínio que você pode usar, né, abertamente na internet, independentemente de quem você seja, de qual seja o seu conteúdo, eles são irrestritos, eles são disponíveis, estão disponíveis para todo mundo, para qualquer tipo de registro, para qualquer tipo de iniciativa, e eles visam atender apenas alguém que quer colocar um site no ar na internet. Então, o domínio mais óbvio dentro desse grupo é o domínio.com, mas tem muitos outros, .net, .org, .digital, .art, .online. E o que acontece também com esses domínios genéricos, né? O fato do domínio ser genérico não significa necessariamente que ele não queira dizer nada. Então, no caso do domínio.com, ele é um domínio realmente genérico, né? No sentido de que qualquer coisa pode ser registrada sob um .com hoje em dia, e o domínio por si mesmo ele não agrega nenhum significado ao nome que está vindo antes dele, ao endereço que está vindo antes dele. Então, basicamente, ele existe para colocar um site no ar. Diferente do domínio.art, que também é um domínio genérico porque está aberto ao registro de qualquer pessoa, mas que agrega algum tipo de informação ao que vem antes dele. Então, é um domínio muito mais interessante, né, para pessoas que estão dentro de um nicho de atividade artística. Então, para uma galeria online, para um fotógrafo que está colocando o seu portfólio no ar, para um artista plástico que está listando ali o seu trabalho, o seu currículo, as suas obras, etc. Então, ele tem uma relevância de nicho. Ainda assim, ele está dentro dessa árvore ampla, muito ampla, dos domínios genéricos, porque ele é aberto ao uso de qualquer pessoa. Então, é disso que se trata. E tendo dito tudo isso, né, para que você consiga conhecer essas categorias, na teoria também, um pouquinho de como elas funcionam, eu quero listar algumas vantagens e desvantagens para cada grupo. Então, vamos lá. Vantagens e desvantagens de cada grupo de domínios. Então, vantagens e desvantagens de cada grupo de domínios. Então, vamos lá. Vamos começar pelos domínios que a gente está chamando de alternativos entre aspas aqui. Então, vantagens dos domínios, vou colocar as aspas, alternativos. Ok. Então, quais são as principais vantagens, né, dos domínios alternativos? Bom, a vantagem principal é a disponibilidade de nomes para registro. Então, é claro que no domínio.com ou no BR, que estão aí desde o final dos anos 80, início dos anos 90 sendo utilizados, com um volume enorme de registros por dia, etc., é claro que a probabilidade de você encontrar aquele nome perfeito, aquele nome curtinho, aquela palavra fácil, né, ainda disponível para registro é muito menor. Da mesma maneira como talvez você não consiga registrar o primeiro nome que vem à sua cabeça. Então, essa sim é uma vantagem de todos os domínios que a gente está chamando aqui de alternativos, né? Por serem domínios ou menos utilizados, ou mais novos, ou até, por exemplo, se você consegue usar um domínio de um outro país, mas o endereço está no seu idioma daqui, no nosso caso aqui na língua portuguesa. Então, todas essas coisas são fatores que provavelmente vão te levar a uma maior facilidade, né? Para registrar um nome que você quiser registrar, sem que você precise fazer nenhuma alteração. Então, só para deixar escrito, a vantagem principal é a disponibilidade de nomes para registro. A segunda vantagem, que
alguns desses domínios alternativos têm em certas situações é o preço. Esses domínios dentro da internet, eles não têm valores iguais. Os preços variam em relação a uma série de fatores. Então, eles variam de acordo com o país, variam de acordo com a extensão. Enfim, os preços variam não só em relação à empresa registradora que você escolhe para fazer o seu registro, mas também ao domínio em si que você está escolhendo. Então, algumas dessas extensões, dessas terminações, são mais caras normalmente do que outras. E em determinados casos, claro, o preço pode ser relevante para você na hora de tomar essa decisão. Ou seja, muitas vezes os domínios alternativos são mais baratos. E a terceira vantagem que a gente pode falar dos domínios alternativos é um pouquinho mais complexa, mas é muito interessante. Quer dizer, alguns domínios, vou colocar dessa maneira aqui, alguns domínios de nicho, como por exemplo, que eu acabei de citar, o .art, né, eles têm uma função comunicativa, ou seja, eles agregam significado ao que vem antes do ponto. Quer dizer, ao nome que vem antes do ponto, para que fique mais claro. E o que eu quero dizer com isso, com função comunicativa, agregar significado? Bom, para simplificar as coisas, basicamente quando você opta por um domínio .com e você coloca um site.com no ar, o .com, ele está ali, embora .com originalmente signifique algo como comercial, ou seja, uma empresa, um negócio que está online, hoje em dia .com é um domínio genérico para qualquer coisa. Então, quando você opta por um .com e coloca esse site no ar, o .com ele só está ali para fazer aquele site existir. Ele é uma terminação absolutamente neutra. Ele não prejudica, mas ele não agrega nada ao endereço que está ali. Então, o que conta de fato é o que vem antes do ponto. E o .com é basicamente só para que ele esteja no ar dentro da internet. Mas, em relação a outros domínios, como art, que eu já tinha citado, isso é diferente. Então, o que eu quero dizer com função comunicativa? Né? Quando você opta por um domínio .art e você está divulgando o seu site, principalmente para pessoas que não te conhecem, isso é uma vantagem, sim, bastante interessante, porque o próprio domínio ele já indica para a pessoa que está vendo aquele endereço do que se trata o site que ela vai encontrar quando ela clicar ali. Então, o próprio domínio já sugere que se trata de alguma atividade artística, de alguma produtora de arte, pode ser um fotógrafo, pode ser um artista plástico, enfim, não importa, né? O próprio domínio ele tem uma função, ele agrega uma informação, né, um significado ao endereço, ele determina de uma certa forma o nicho, e isso em alguns casos é interessante porque basicamente isso facilita, né, isso enfim, é uma informação que a pessoa tem imediatamente quando ela vê o seu endereço sem que ela precise acessar o site. Então, em algumas circunstâncias, isso pode ser particularmente vantajoso também, né? É legal que você saiba, que você pense também sobre isso na hora de tomar a sua decisão. Vamos para as desvantagens. Então, as desvantagens dos domínios alternativos. Então, a primeira desvantagem desses domínios que a gente está chamando de alternativos é a desconfiança que eles podem gerar no público. Então, como é que a gente explica isso, né? O que quer dizer isso? Como assim desconfiança? Eu vou ter que dar um exemplo aqui para que fique mais claro. Então, vamos supor que esse site que você está colocando no ar é um curso que você criou, um curso digital, e você montou um site super bacana para ele. E nesse site você tem o seu vídeo, onde você explica do que se trata o seu curso, né? Onde você faz a sua divulgação, está lá a descrição dos módulos do que a pessoa vai encontrar nesse curso, ou pode ser até mesmo um site onde você está colocando ali uma plataforma de vendas, onde você está vendendo o seu curso direto, né? Então a pessoa, quando acessar esse endereço, ela vai ter que fazer um certo preenchimento de dados, seja para cadastro, seja para compra, etc.
E para poder divulgar esse curso, esse projeto, você apela, por exemplo, numa campanha de marketing dentro do Facebook. Então você vai lá no Facebook Ads e você vai criar uma campanha. Essa campanha, ela vai ter um criativo, né, uma arte, uma imagem super bacana que você elaborou para aquele projeto. Ela vai ter um texto bem pensado em que você divulga, né, para o seu público do que se trata aquilo que você quer fazer para você vender o seu peixe. E você tem o link onde as pessoas vão clicar e vão acessar esse conteúdo. Então, é claro que numa circunstância como essa, né, um domínio que pareça estranho, que pareça exótico, ele pode causar uma certa desconfiança e pode fazer até com que uma pessoa deixe de clicar no seu, no seu, no seu site, que deixe de acessar o seu site, de clicar no seu anúncio, por conta desse domínio parecer estranho, não ser familiar. Então, principalmente numa circunstância como essa, em que você está impactando pessoas que não te conhecem, que não sabem quem você é, se o que você está fazendo é idôneo, etc. Então, muitas vezes sim, um domínio.xyz ele pode fazer com que você perca acessos em relação a um domínio.com, né? E é importante pensar sobre isso de acordo com a estratégia do que você quer fazer. Feita essa ressalva, é claro que eu não estou dizendo, é óbvio que eu não estou dizendo que isso aqui tem alguma relação com a segurança propriamente dita, então não. Domínio não tem nada a ver com a segurança. É claro que um site XYZ, para seguir no exemplo que eu acabei de dar, é claro que um site XYZ ele pode ser super seguro, pode ser de uma pessoa muito bem intencionada, né? Um site com total tecnologia, com tudo certinho, e é claro que um .com.br pode ser uma fraude, né? Enfim, pode estar ali só para poder, sei lá, né, colher dados das pessoas, para roubar alguém, qualquer coisa do tipo. Não, então é evidente que não é desse tipo de relação que eu estou falando. Eu estou falando especificamente de um impacto de imagem. Então, sim, né, principalmente tendo em vista que você pode alcançar um público que não tem familiaridade com esses novos domínios, entre aspas, né, que não tem familiaridade com esse universo onde os domínios mais novos estão acontecendo há algum tempo. Então, pode ser que esse seja, sim, um fator de desconfiança. E dentro de uma estrutura em que tudo importa, e a gente sabe que tudo importa, então as cores que você escolhe para o seu criativo, elas importam, o texto, as palavras como você... a maneira como você se coloca, a escolha das suas palavras, dentro de uma lógica em que tudo importa, então é evidente que o link, que o endereço, ele também importa, ele tem um peso. Né? Pode não ser o maior peso dentro de uma situação como essa, mas sim, tem impacto. Então é importante você saber que essa é uma escolha que faz diferença para você, para a sua imagem em determinadas circunstâncias. A próxima desvantagem é que o uso desses domínios, vamos colocar dessa maneira, né, pode dificultar a associação do seu conteúdo ao Brasil ou ao público local, né, digamos assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando aqui dessas estratégias de SEO, não, tipo do que você usa para poder ranquear melhor dentro do Google e esse tipo de estratégias, não. Estou falando ainda num aspecto de imagem. Então, principalmente se a gente está falando de negócios locais, da sua padaria, da sua farmácia, etc. Ou mesmo até de empresas, de negócios, de soluções, de serviços que sejam localizados no Brasil e que estejam muito vinculados ao Brasil, que precisem vincular claramente a sua imagem ao Brasil. Então é claro que o uso de um desses domínios genéricos ou alternativos, e principalmente o uso de um domínio de outro país, né, mesmo que seja um domínio de outro país genérico, é claro que o uso desses outros domínios pode dificultar um pouco a associação do seu conteúdo ao Brasil. Não é bem que dificulte, mas se você precisa, se é uma coisa muito importante para o que você está fazendo, que as pessoas batam o olho no seu endereço, no seu projeto, seja no que for, e entendam que aquilo ali é BR, que aquele conteúdo é brasileiro, que é de uma empresa que está aqui, de um serviço que está sendo oferecido aqui, etc. Então, né, talvez, provavelmente, a escolha desses outros domínios alternativos não é a melhor solução para você. Nesse caso, a melhor solução seria realmente um domínio BR, para que você não dificulte esse processo de alguma maneira.
Então, vamos falar agora das vantagens do .com e do .com.br, né? Então, as vantagens dos domínios .com e .com.br. Bom, são relativamente óbvias, mas a gente precisa pontuar. Então, a primeira vantagem dos domínios .com e .com.br é transmitir uma imagem de maior confiabilidade e familiaridade. Então, nem preciso explicar, já expliquei, né? Os domínios .com e .com.br, eu coloquei o .com aqui, né? Mas enfim, pode ser qualquer coisa .br, que o .com.br é o domínio de referência, junto com o .com para a gente aqui no Brasil. Então, os domínios .com e .br, eles não acrescentam nada ao seu endereço, quer dizer, como eu já disse, eles não agregam nada, mas eles também não vão tirar nada. Então, em termos de familiaridade, de confiabilidade, eles são as primeiras escolhas, as escolhas mais conhecidas e mais óbvias, né, mais evidentes. Né, não num sentido pejorativo, mas num bom sentido até, né, são as mais familiares e que com certeza não vão te prejudicar de maneira nenhuma. E no caso do domínio BR, então, ele tem a vantagem de associar o seu projeto ao Brasil de maneira mais óbvia, né? Também já expliquei. E basicamente é isso. Se você tem um negócio local, principalmente alguma coisa que precise desse vínculo claro com o Brasil, então provavelmente dentro desse binômio aqui, dessa escolha entre o .com e o BR, o BR provavelmente é a melhor solução para você, mesmo que você também consiga comprar o .com e até utilize o .com ali para redirecionamento. Mas num caso como esse aqui, provavelmente o BR é a melhor solução, a melhor saída para o seu projeto. E que mais? Bom, vamos falar das desvantagens, né? Só para que fique claro também, as desvantagens dos domínios .com e .com.br. Quais seriam essas principais desvantagens? Bom, basicamente a gente está falando de uma desvantagem, né? Eu acho que se não a única, talvez a principal desvantagem para eles, é que eles são domínios saturados, com imensa quantidade de registros e maior dificuldade para encontrar o nome perfeito. Perfeito entre aspas, né? Não existe bem um nome perfeito. Isso aqui varia em relação ao caso. Mas, bom, o que eu quero dizer com isso? É claro que, em comparação aos domínios alternativos, os domínios .com e .com.br eles estão aí desde fins dos anos 80, início dos anos 90, sendo registrados por todo mundo. Então, é evidente que dentro do .com e do BR, talvez você precise fazer um certo malabarismo para poder registrar o nome da sua empresa, o seu site pessoal, etc. E aquele nome perfeito que você pensou primeiro, aquele nome super curto, provavelmente nada disso está disponível. Então essa é a principal desvantagem do .com e do .com.br, que, né, existem muitos sites com BR e muitas vezes é difícil você encontrar uma boa solução onde você consiga adaptar ali o nome do que você quer fazer para poder registrar dentro desses domínios. E a segunda desvantagem, que eu nem vou pontuar aqui, porque eu já falei dela algumas vezes, é que eles são genéricos e, claro, né, em comparação a, por exemplo, um .art, você não tem essa riqueza, digamos assim, esse detalhamento que um domínio de nicho, ou que até, por exemplo, um subdomínio do BR específico para a sua profissão, ou para o seu negócio, por exemplo, domínio ADV, se você tem um escritório de direito, ou um domínio ARC, se você é um arquiteto, etc. Os domínios .com e BR, por serem genéricos, eles não oferecem essa vantagem comunicativa. Então, basicamente, seriam as únicas desvantagens desses domínios do .com e do BR. E agora eu vou colocar aqui uma conclusão, que na verdade é também a minha opinião, porque eu sei que, né, outras pessoas podem discordar do que eu vou dizer. Mas, tendo dito tudo isso,
Tá, agora você precisa tomar sua decisão e escolher um domínio, basicamente. Você já conheceu toda essa lista de domínios, você já sabe como eles funcionam e você quer escolher. Eu vou pelo .com, pelo .br, eu coloco um nome mais curto, mais interessante num ponto .me, num ponto .cc, o que eu faço agora? Bom, a minha opinião é que na maior parte dos casos, os domínios .com e .com.br são os mais indicados, mesmo que você precise fazer algumas alterações. Então, mesmo que você precise fazer esse exercício de adaptar um pouco o que você pensou inicialmente, mesmo que você precise fazer algumas concessões, mesmo que você precise repensar aquele nome maravilhoso que você tinha escolhido no início, o domínio .com e .com.br ainda são melhores opções, tendo em vista que eles não te prejudicam de nenhuma maneira dentro do que você queira fazer. Então, talvez agora que você está colocando esse endereço no ar, talvez você não tenha uma noção clara do que você vai fazer daqui a algum tempo, né, em médio ou longo prazo, com o seu endereço. Então, em termos de campanhas de marketing, etc., você ainda vai encontrar vantagem nesses domínios, considerando, claro, que você está fazendo um conteúdo para brasileiros dentro do Brasil. Então, por isso também que eu estou falando do BR o tempo todo. Mas, na maior parte dos casos, se você precisa tomar uma decisão simples, escolha uma dessas duas possibilidades e trabalhe com o nome que você pensou inicialmente para que você consiga se encaixar dentro do que eles ainda te oferecem. E é isso. Eu sei que foi um vídeo um pouco longo, mas eu quis apresentar também de uma maneira mais completa, né, esse conteúdo. Eu quis trazer essas categorias para que você conhecesse também. E eu espero que tenha sido útil para você, que você tenha gostado e que você consiga tomar uma excelente decisão na hora de fazer o seu registro. A gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!